Graça e sabedoria, esse é o tema, título da mensagem. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7. Atos 7. Então, Atos capítulo 7, os versículos 9 e 10. Atos 7, 9 e 10. Lerei a Revista Atualizada, versão Revista Atualizada. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Amém? Vamos orar um pouco mais. Senhor, eis a tua palavra lida, te pedimos por tua misericórdia e graça, a sabedoria para esse teu servo, para expor as Escrituras, e de tal forma que ela, por si própria, fale e alcance os nossos corações e mentes, para que possamos, ó Deus, aqui tirar as lições preciosas para a nossa vida nos tempos de hoje. Usando um servo teu, séculos atrás, para poder fazer com que o teu nome fosse engrandecido. Louvamos, pois, o teu nome e oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que lemos, faz parte, na realidade, da narrativa, e hoje essa expressão tem sido usada, para quem ouve noticiário. Espero que não confunda narrativas bíblicas com outro termo que está sendo, vez por outra surgem os termos, mas aquilo que Lucas, médico, cristão, discípulo de Jesus, ele registrou no livro de Atos dos Apóstolos, de sua autoria. E nós percebemos que quando Lucas traz, nesse capítulo 7, o personagem Estevão, que era um diácono da igreja de Jerusalém, escolhido no capítulo 6, capítulo anterior, dentre aqueles 7 diáconos que a igreja de Jerusalém escolheu para ajudar a igreja, ajudar os apóstolos, nós percebemos que esse homem aqui, ele está diante do Sinédrio, Estevão, fazendo a sua defesa, porque ele estava sendo acusado de ser alguém que estava causando confusão, uma certa perversão, na sociedade, ali tão marcada pela presença de religiosos, e a religião judaica certamente estava sendo ali com a presença daquela palavra de Estevão sobre o Cristo, sendo ali balançada, burilada. E nós percebemos que Estevão conhecia a história do seu povo. Era alguém que era cheio do Espírito Santo, como diz o capítulo 6, é uma menção que se faz na escolha dos apóstolos, que só é dada a ele, Isso não quer dizer que os outros não tinham, mas Lucas se preocupou em frisar isso. Mas era também um homem de conhecimento. Ele tinha o conhecimento do seu povo. E aqui nós percebemos ele fazendo uma história, pegando desde os primórdios de Israel, chegando lá até o Cristo. Esses versículos que lemos, fala sobre a história de José. Um nome tão comum, mas de uma história incomum. Porque eu não vou nem pedir quantos aqui, nesse momento, levam o nome de José. Porque lá em casa foram 6 homens e 2 deles levam o nome José e se colocou, mas colocou e pai outros, E para ninguém ficar com ciúme lá dos personagens bíblicos, mais 2 levam o nome de João, eu levo o nome de Paulo, e aí vai, Então, José, aqui nós temos, aqui no Brasil, um nome comum,
comum, extremamente comum, mas de uma história, como eu disse, incomum. Por quê? Porque nós vamos perceber na vida desse jovem, inicialmente, não é? E depois ele vai se tornar um governador do Egito. Algo incomum, no sentido da visão, do plano humano. Porque para Deus, os propósitos de Deus era algo que eu gostaria muito que você gravasse isso. Propósitos de Deus, planos de Deus na vida da gente. Como teve na vida desse personagem chamado José. Esse nome José aparece cerca de 252 vezes. Não apenas o José que nós chamamos do Egito, mas José das Consolações, que era Barnabé, era José, outros nomes que temos nas Escrituras, mas é um nome comum. E percebemos que esse significado, embora há divergências, porque os nomes hebraicos sempre têm um significado a mais, uma palavra a mais, uma raiz que dá uma conotação a mais, mas Deus acrescenta, seria, não é? Adicionar. Quando Raquel, e foi o primogênito de Raquel, a esposa amada, não é? Do patriarca de Jacó, quando teve esse menino, né, essa criança, ela colocou adicionar e adicionou mesmo. Veio mais outro Benjamim, e com o nascimento de Benjamim nós sabemos que ela foi a óbito, né, ela faleceu. E percebemos que ele era bisneto de Abraão, e Sara era neto de Isaac e Rebeca. E o livro de Gênesis, ele ocupa 13 capítulos. 13 capítulos dos 50 capítulos falando sobre a história de José. Ou seja, quase, quem é bom em matemática aí, quase um terço do livro de Gênesis, que é um livro considerado grande, não é? Com 50 capítulos, um terço quase narrando sobre a história de José. A história de José narrada a partir do capítulo 37 de Gênesis, inicia quando ele está com 17 anos. Jovem, não é? Ou ainda adolescente. Porque essa questão de idade, faixa etária, a denominação mesmo nossa, aqui um comentário rápido, trabalha 17 anos ainda como adolescente, 18 anos, jovem, mas nós sabemos que aí é apenas um referencial para a educação cristã, tá certo? Jovem, acima de até 35 anos, mas aí vai. Idosos até a questão de lei, acima dos 60, que alguns aqui estão chegando, dentre eles eu, já estou visualizando, não é? E nós percebemos que ele tinha 17 anos. Nesse momento aqui, quando se cita no capítulo 37, e faz menção ao nome dele. Com 30 anos de idade, Faraó deu a José o nome de Zafenate Paneia, que significa Salvador do mundo. Isso está escrito em Gênesis 41, 45, 46. Então, percebemos que os anos que ele passou naqueles altos e baixos, não é? Ele estava no palácio, depois ele descia para a prisão, ele depois subia ao palácio. Então, aí você tem a ideia dos 17 até os 30 anos que a prova, a luta, não é? A situação que ele enfrentou durante esses anos foi marcante em sua vida e nós vamos destacar daqui a pouco. O que podemos, meus irmãos, aprender com esta vida, com a vida de José? O que é que podemos aprender com a sua história, cheia de graça e sabedoria? O que podemos aprender e saber mais sobre esse Deus que faz com que um rapaz ali, hebreu, chegue como um escravo e depois vá até o palácio e seja governador? Não quero dizer com isso que todas as pessoas elas lograrão esse êxito desse âmbito que nós podemos chamar de vitória. Porque alguns dos servos do Senhor morreram. Mas quando Deus tem propósitos e planos em nossas vidas, diferentes
para cada um de nós, ele cumpre, para que o nome dele seja glorificado, exaltado, porque o foco aqui dessa mensagem bíblica não é, embora José foi um homem que inclusive não se cita, embora teve, não é? Porque todos nós somos imperfeitos, mas não há um deslize, talvez um, que você possa dizer, não, isso aí foi, pastor. Um dos aspectos que nós vamos levantar aqui, mas não há um deslize moral, ético, espiritual, na fé desse personagem. Então, é Deus que é glorificado através da vida de José. É o Deus de José que nós pregamos aqui nessa manhã. É o Deus de Israel. É o Deus que preserva o seu povo com graça e com sabedoria, através de situações que nós muitas vezes não entendemos, mas para que o seu nome seja glorificado e os seus propósitos sejam cumpridos. De forma que os irmãos não terão o que eu gosto muito de fazer, depois que se criou esse negócio aí da tela, Data Show, de colocar pelo menos os tópicos, né, os aspectos, para que os irmãos possam visualizar. Hoje não vai dar, foi intenso, de sexta e sábado, penso numa correria pastoral, né, dando atenção às coisas da igreja e coisas também da família, mas aqui nós vamos depois compartilhar com os irmãos, tá bom? Esse esboço, para que pelo menos você tenha e reveja, não é, e possa assim ter uma apreensão melhor, além daquela que o Espírito Santo vai colocar em seu coração, porque eu não terei condições de fazê-lo certamente. Primeiro aspecto que nós percebemos aqui, como essa vida, ela traz lições para nós, no primeiro momento de termos em mente sonhos. Sonhos. A Bíblia diz em Gênesis 37, 5 e 9, e eu quero ler, diz que certa vez José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Depois teve outro sonho e o contou a seus irmãos, e disse, tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Nós sabemos das implicações de sonho. Inclusive a própria psicologia, que trabalha com essa área, quem tem formação aqui, e nós temos alguns irmãos que têm, existem sonhos que você deve esquecer, já viu? Não fique preocupado em saber o significado dele, eu sonhei com isso, e agora quero saber o que vai acontecer, vou perguntar aos intérpretes de sonhos. Esqueça. Mas existem sonhos, irmãos, que isso aconteceu tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, que eles têm uma mensagem ou não para a gente. Eles trazem, quem sabe, até um alerta. É mais do que premonição, não é isso. Que premonição, nós não caminhamos com esse aspecto, tá certo? É algo que a Bíblia, dentro dos estudos, dos princípios bíblicos, nós não temos. Mas é possível Deus trazer alguma mensagem através de um sonho? É. E tem gente que às vezes eu já ouvi assim dizer, olha, existem pessoas que quando sonham e compartilham, meu Deus, a gente tem que orar mesmo. Então, se você perceber, aqui um comentário rápido, que aquele sonho tem algum alerta para a sua vida, não fica muito pressionado não, mas ora, tá certo? Coloca diante de Deus. E quem sabe é Deus dizendo, olha, ore. Porque eu particularmente, irmãos, creio, e não sou cessacionista, no aspecto de que isso parou lá. Parou apenas lá, nas Escrituras. Creio que hoje Deus pode de alguma forma. Embora nós temos a revelação da palavra, e é essa revelação que nós devemos nos atentar. O sonho que eu tenho deve passar pelo crivo da palavra, para que seja provado. E se for reprovado, eu deixá-lo de lado. Fecha esse parêntese aí, irmãos. O sonho, ou os sonhos que José teve, foram sonhos, de fato, que ele não tinha dimensão.
mas ali já estava sendo colocado diante dele e diante de seus familiares propósito que Deus tinha na vida desse moço. E tem coisas que você tem sonhos que, por favor, não compartilhe com todo mundo, não. Guarde para você. Seja um sonhador nesse aspecto, mas não compartilhe com todo mundo, porque as pessoas podem lhe chamar de louco. Ou de alguém que tem uma pretensão muito grande. Porque o sonho de José aqui, quando ele contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais, porque já tinham um ódio agasalhado nos seus corações, e esse ódio não foi em vão, nós sabemos, e vamos saber um pouco mais, ratificar lá adiante, porque esse ódio não nasceu em vão, mas não era desculpa para que se odiassem. Mas a lição aqui é que você não deve sair espalhando aquilo que muitas vezes nem você entende, nem os outros vão entender ainda muito mais do que você. E no versículo 9 diz que esse outro sonho, ele contou também a seus irmãos, e dessa vez ele sonhou aí que o sol, a lua e as 11 estrelas se curvavam diante dele. Até o velho Jacó, aliás, disse: meu filho, nós vamos te servir? É isso que você está dizendo? Então, seja um sonhador, mas não espalhe para todo mundo. Seja um sonhador, mas não queira saber a dimensão daquilo que Deus tem para você em profundidade. Porque dentro da linha de cumprimento, vamos dizer assim, dos propósitos de Deus, não tem só palácio, não. Tem prisão também. Ou seja, não tem só bênção, não. Tem prova, embora tudo é bênção. Vales e montanhas são bênçãos na vida da gente. É porque a gente gosta mais das montanhas, dos momentos que está tudo bem, não é? E eu não estou dizendo que lá no vale, na prova, nas lutas, nas adversidades que enfrentamos, nós vamos dizer: ô Senhor, como está muito bom, manda mais, não é? A gente chora, a gente clama, a gente: Senhor, passa logo, vai embora, faz com que haja um alívio, né? Uma solução. Então, jovem, adolescente, irmão em Cristo aqui, todos nós, líderes, liderados, sonhemos alto, sonhemos grande, não é? Veja longe, veja longe. Às vezes pode ser interpretado como uma pretensão, como eu disse, mas se é Deus que está colocando isso diante de você, pense alto. E alguém já disse que é preciso ter missão e visão, juntos, caminhando juntos. Porque missão sem visão vai nos tornar apenas ativistas. Eu tenho uma missão, vou para lá, vou para cá, me envolvo aqui, acolá, mergulho numa série de atividades, igreja, irmãos. Eu não vou falar nem o aspecto pastoral, porque eu estou dentro. Inclusive dentro dos estatutos e regimentos da igreja, eu sou ex officio e os pastores, ou seja, estamos para fazer parte, por dever, de todas, né, as áreas da igreja que necessário for, embora não vamos fazer tudo. Mas é ativismo, missão sem visão. E visão sem missão, parece um trocadilho, mas não é, vá pegando. Visão sem missão é gente apenas visionária, sonhadora. Conhece gente que é só sonhador? Olha, eu penso em fazer isso, a reforma da casa, do apartamento, comprar não sei o que lá, tal, fazer aquele curso de inglês que está sendo protelado há 30 anos, fazer isso e aquilo, fazer aquela viagem a tal lugar, e fazer isso e isso, só sonhando e só falando, mas não tem a missão. Então, é o visionário, é o sonhador, e tem gente aqui assim. Então, é preciso, para ser missionário, e missionário aqui eu não trago no aspecto
evangélico da coisa, das boas novas, aquele que Deus escolheu, aquela que Deus escolheu para ser uma missionária, um missionário. É aquele que tem uma missão. Eu e você, nós temos uma missão, um ID. Nós precisamos nos envolver no corpo de Cristo. Agora, tendo visão e missão, que vai nos fazer missionários, e não apenas uma coisa e outra. Não precisa anunciar, muitas vezes, que o sol e a lua vão se inclinar diante de você. Precisa compartilhar, se você sonhou isso ou sonha isso. Precisa dizer, olha, o sol e a lua estavam prostrados diante de mim. Mas acredite que Deus concede graça e sabedoria para que os planos dele se cumpram em sua vida. Isso você creia. Não espalhe para todo mundo sonhos que você tem que, você, reitero, não tem nem a dimensão, mas creia, isso é que é importante, que Deus tem propósitos e planos em sua vida, em nossas vidas, que eles se cumprirão cabalmente. Esse é um primeiro aspecto. Mas há um segundo, em relação à vida de José, que ele nos deixa lição preciosa, é que precisamos ser discreto. Seja discreto. Seja discreto de tal forma que evite o exemplo que temos em Gênesis 37:3, que você pode ver em sua Bíblia, ou ser projetado aqui também. Gênesis 37:3 diz assim: ora, Israel, que era Jacó, pai da tribo lá de José e seus irmãos, amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Aqui nós já sabemos disso, e sempre que pudemos, falamos, reiteramos, chamamos a atenção dos pais, às vezes até dos tios também, das tias. Se você tem mais de um filho, quem é filho único aqui está isento, né? Mas se você tem mais de um filho, meu querido, não ama mais. Eu não vou dizer nem não demonstre, mas não ame mais. Procure não amar mais um do que outro e deixar isso claro às vezes. Tem pais que deixam isso claro. O xodó, expressão nordestina, que tem por um filho, por uma filha, é o filho querido do coração, mesmo que ele seja aquele que já veio lá na penca, né, no final, 11º, como era José. É aquele filho que nasceu já quando você estava na sua velhice. E por que há uma menção em relação à velhice? Porque nós somos mais tolerantes. A experiência, nós vamos ficando intolerantes com algumas coisas. Quem já passou dos 50 aqui sabe disso. Tem coisa que a gente não tolera. Tem coisa que a gente não tolera em igreja. Tem coisa que a gente não tolera de outros. Mas, quando a idade vai chegando, algumas questões, e principalmente em relação a filhos, nós vamos ficando mais tolerantes com a idade. A experiência vai trazendo isso. Por isso que até hoje os filhos reclamam, já vi filho reclamando de pai, né? Dizendo, pai nunca colocou a gente fazendo cavalinho, né? Como faz com o filho, com o neto dele. Porque tem netos que mandam no vovô, né? Entre aspas, né? O avô, a avó faz todos os gostos. E os filhos foram criados, principalmente os mais velhos, eu já disse isso, mas estou reiterando, que a igreja vai chegando gente nova e você ouve de novo também. Vai chegando gente nova e precisa saber de que nós não devemos ter predileção. Tem filho que se aproxima mais, mas é claro. Sabe aquele filho, aquela filha que liga para o pai e para a mãe todo dia? Está mais perto, mas isso não quer dizer que você tem que amar mais. Inclusive eu ouvi já de uma mãe, de um filho envolvido, lamentavelmente, na dependência química,
Ela disse: pastor, esse é o que eu devo mais atenção agora. É o que eu devo mais atenção, porque ele precisa mais. Então não é uma questão de amar mais. Mas vamos adiante. Ele fez uma túnica, irmãos. Israel, Jacó, não é? Fez uma túnica talar. E eu confesso a você que tem coisas na Bíblia que a gente, embora passou por seminário, está lendo a Bíblia, vendo os recursos bíblicos, que temos dicionário, etc, etc. Eu digo, vou ver o que é talar de novo aqui. Ou você já sabia? Eu já sabe o que é talar. Diz aí. Não, que é pastor, eu quero saber. Várias cores. Porque era comum as roupas desse tempo ser de uma cor só. Né? E ser de manga curta, não ser de mangas longas, como foi aqui Israel fez, não é? Deu, entregou. Aliás, diz aqui que fez, não é? Não comprou em shopping, não, na época, não. Fez mesmo, e essa túnica está lá de mangas compridas, de várias cores. Alguém já disse que tinha 7, mas a Bíblia não comenta isso não, viu? Se você vê na internet 7 cores, nada disso. Isso aí não tem na Bíblia. Mas que tinha cores. Isso chamava atenção. Tá certo? É como a camisa verde que eu vesti domingo passado, que eu teimava, eu digo, meu Deus, é muito fluorescente. Eu vesti essa camisa aqui, eu confesso aos irmãos que eu deixei ela guardada num tempo bom lá. Até que usei uma vez, aí eu ouvi elogios, aqui na igreja e fora. Tá bonita essa camisa, eu digo, pronto, vou usar agora direto até. Então os irmãos já viram. Chama a atenção, imagina uma cor, imagina mais de uma. Era algo fluorescente, como às vezes até os africanos gostam. Eu morei com africanos, estudei com eles, né? Internato, como gostam de cores. Não é? Guiné-Bissau, Angola, os angolanos, aquelas vestes talares, não é? Mas note no capítulo 37 ainda, versículos 13 a 17. Vou pedir que projete, Gênesis 37, 13 a 17. Um pouco mais adiante. Perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. Então nós temos aqui agora o José recebendo a missão do pai. A missão, aliás, de bisbilhotar, né? De fazer um relatório. Irmãos, tem muita gente, e nós às vezes não estamos isentos, quando nós estamos sendo observados e alguém leva relatório da gente. Não é? Nós ficamos incomodados com isso, principalmente quando a gente nota que alguém é preferido, né? E nós somos preteridos. Então, a missão que o patriarca deu ao seu filho José foi de ir ver seus irmãos e ver se estava tudo bem. Só que o José caminhou, viu? Não tem citação de que ele foi a cavalo. E sabe qual era a distância de Siquém, aliás, do Vale de Hebrom para Siquém, Vale de Hebrom onde eles moravam, para Siquém, 60 quilômetros aproximadamente. Diga se você já fez uma caminhada de 60 quilômetros. Então saiu no sol escaldante para ir ver os seus irmãos e chegou em Siquém. Eles não estavam em Siquém. José ficou perambulando ali perdido. Alguém disse: olha, o que é que você está à procura? Não, dos meus irmãos. Então eles falaram aqui, possivelmente eram pastores, quem sabe, falaram aqui que iam para Dotã. De Siquém para Dotã, aproximadamente 36 quilômetros. Então some aí a caminhada. Mas o fato não é esse. A questão agora piora, vamos dizer, porque a caminhada foi escaldante, mas note no versículo 23, Gênesis 37, 23. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, e a túnica talar de mangas compridas que trazia. Então avistaram de longe as cores no deserto
com aquelas vestes brilhentas, não é? Ele disse, vem lá o sonhador, vem lá agora o bisbilhoteiro, vem lá o queridinho de papai, não é? Quem sabe os irmãos comentaram isso. E ali, quando José chegou, eles tomaram essa atitude, e iam na realidade matá-lo. Foi quando Rúben, o irmão mais velho, que muitas vezes recebe dos pais a palavra quase sempre de ser o pai, não é? Dos irmãos, e não é. Não é. Filho mais velho não é pai, filha mais velha não é mãe da cria dos filhos. Uma questão pessoal, quando Isaac nasceu, Poliana já estava com 18, e alguém disse, é como se fosse o filho. Eu digo, não, ela é irmã. Eu e Sônia lá sempre deixamos claro. Agora ajuda muito. Assim como minhas irmãs, numa tribo de 14, irmãos, imagine, 13, né? 13 pessoas, porque a Isabel foi, não conheci. Um dava banho em outro, cuidava de outro. Então a Bila, minha irmã, que me dava os banhos, né? E cuidava de mim, já foi. Está mais conosco. Então, quando José chega, o desejo era matá-lo, mas aí Rúben toma a frente e diz, olha, não vamos matar, é sangue no nosso sangue, vamos colocar ele aqui nessa cisterna, para que morra. Para que ia morrer, numa cisterna. E nós percebemos, então, a necessidade, irmãos, jovem, adolescente, de ser discreto. Se você foi honrado com uma capa de muitas cores, né? Uma veste talá, se Deus tem lhe abençoado muito e você tem se empenhado, não quero tirar o brilho. Teve uma formatura aqui há um tempo atrás, aqui na Piba, que eu achei interessante. Eu preguei sobre o agir de Deus, a manifestação de Deus, a gratidão a Deus. Aí um dos formandos chegou, não é? E disse, agora nós queremos uma salva de palmas para nós. Não é? Não achei problema. Por causa do nosso empenho, ele disse. A ralação que tivemos durante esses anos. Sim. Ninguém está tirando o seu mérito. Porque muitas coisas, quanto mais preparado você tiver, mais oportunidades surgirão. Isso é natural que aconteça. Não foi em vão que o apóstolo Paulo escreveu 13 cartas. Não foi em vão que ele foi instrumento. Não quero dizer que os outros não foram. Mas assim, quanto mais capacitação, você pode aprender um idioma, vá, faça. Mais cursos e outros. Mas seja discreto. Não coloque muitas vezes a capa ou a veste para ir para o campo. Quando você sabe que seus irmãos estão lá cuidando de gado, cheirando a estrume de ovelha. E você vai com a veste talá brilhenta, então seja discreto. Esse é um segundo aspecto aqui em relação a José que nós precisamos aprender. Mas há um terceiro, e eu já estou do meio para o final. Prepare-se para enfrentar, aliás, lutas, provas em sua vida. Porque você tem sonhos, você tem planos e propósitos de Deus que serão cumpridos em sua vida. Deus tem lhe abençoado de certa forma, mas isso não lhe isenta de dores e de dificuldades. A chamada teologia da prosperidade, que está caindo, ela não tem vez em países desenvolvidos, europeus. Tem vez aqui no Brasil, nos países da América Latina, pelo sofrimento, a escassez que temos. Então ela tem prestado um desserviço ao Evangelho. Porque, digo mais uma vez, não tomamos o caminho da teologia da miséria, que crente tem que ser miserável. Não. Mas a minha fé,
a minha fidelidade, o Deus que sirvo, eles não são relacionados ou não estão relacionados às bênçãos que eu recebo em minha vida, aos bens que eu tenho. Então, em Gênesis 37, 24, diz que tomando, o lançaram na cisterna vazia, sem água, como eu disse, para morrer. E dali, ele vai para o Egito como escravo, chega a ter uma posição de destaque, mas depois tem uma ida para o calabouço. E nós já percebemos aí que dos 17 até os 30 foram montanhas e vales, vamos dizer assim. Bênçãos e provas. Ia para o palácio, ia para a casa de Potifar, depois calabouço, cadeia, não é? Mas até na cadeia ele prosperava, é impressionante isso. Até preso injustamente. Por quando se está preso justamente, deve-se sim pagar. Mas no caso dele nós sabemos, pelo texto bíblico, que foi injustamente. Então saiba que você, meu irmão, minha irmã, pode parar no fundo do poço. Pode parar no fundo do poço. Jogado por quem você menos espera. Por quem você menos espera. Porque sabemos que a família, quando todos nos abandonam, todos, se espera que a família, talvez não toda, mas alguém da família, nos ampare. Cuide da gente. Assim é com o pastor. Quando o pastor se sente sozinho, desamparado, ele está num poço, no fundo do poço, é a esposa que vai cuidar. São os filhos que vão botar no colo aquele que colocou no ombro, muitos, e vão ter que cuidar dele. Assim acontece conosco. Mas saiba que, mesmo do fundo do poço, Deus está com você. E pode tirá-lo de lá, como aconteceu com José. Ele foi tirado. Quem sabe alguns dos irmãos disseram, deixa ele aí, ele vai morrer de todo jeito. O que é que vai passar aqui, desse deserto, dessa terra seca? A gente não matou, vamos criar uma história, como nós sabemos, né? E vamos deixar ele aí que ele vai morrer. Deus tira de lá, do fundo do poço, e leva para o palácio. Leva para o palácio. Leva para a vitória. Então o poço, as lutas, as adversidades, meus jovens, meus irmãos, pais, famílias, líderes aqui, o poço pode ser apenas um meio, usado por Deus para a sua vitória. O poço pode ser apenas um instrumento. É porque nós não temos a dimensão de que daquele poço é um trampolim para que Deus me dê vitória. Vamos ao último aspecto. Fuja do perigo, jovem e adolescente, idoso. Ah, mas já passei dos 60, estou com 70, não sou tentado em nada. Quem disse a você? Quem foi que falou essa mentira a você? Aí a gente diz mentira do diabo, duplamente, né? A você aqui. O fato de você ter idade, quer dizer que você está isento. Quem sabe é até pior. Gênesis 39, 7 a 12. Texto, vamos ler, se for projetado, vá na sua Bíblia. Gênesis 39, 7 a 12, diz assim, aconteceu depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José, e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo, meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias,
e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela, estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Irmãos, aqui só dá uma pregação, tá certo? Eu poderia começar a pregar agora, porque quanta lição nós temos aqui. Mas nós percebemos aqui esse aspecto de fugir da tentação, ou melhor, se você quiser dar a esse tópico, seja fiel a Deus. Ele fica até melhor, tá certo? Porque o cerne da questão aqui é a fidelidade a Deus. Mas nós percebemos que depois que José estava ali na casa de Potifar, com o comando da casa, um mordomo, era uma posição de destaque. A esposa do Potifar, isso eu estou falando no caso de José, mas pode ser para o outro sexo, tá certo? Você que a mulher também não está isenta, não. Vai pegando aí, por favor. Porque não é questão só de homem e de mulher. Ambos são tentados nessa área. E a mulher, ela, de Potifar, trazia claramente a ordem. E pense, você sendo escravo, diante de uma ordem de um senhor, e dela, que era a chefa dele ali, né? Tinha a voz de comando: deita-te comigo. Quem sabe, irmãos, é porque o texto não diz, a gente não vai estar criando. Você acredita que só ocorreu com José isso? Quantos outros escravos, mordomos, essa mulher se deitou e foi infiel ao marido? Mas José correndo, saindo, até o dia que ficou os dois só em casa. Por isso que a gente diz aos nossos jovens: pais, escutem agora, em nome de Jesus, jovens, adolescentes, o ambiente de você e sua namorada, ou você e sua noiva, sozinhos em casa, seja na casa dele ou na casa dela, é extremamente propício para que haja o que nós já sabemos, uma queda, relações sexuais extraconjugais. E aí eu já ouvi jovem dizendo assim: não, mas é porque não há uma confiança dos meus pais. E já ouvi pior, irmãos, é de doer o coração. Melhor que façam dentro de casa do que façam em um motel. E eu não estou falando de famílias não crentes. Já ouvi de famílias de gente que é crente. Melhor que faça dentro de casa do que faça em outro lugar. Eu sei que pode ser feito em qualquer outro lugar. Porque a questão é a fidelidade do seu coração. É você entender que sexo é uma bênção, sim, mas ele é para ser praticado dentro de uma aliança. Dentro de uma aliança. Nós não admitimos pela palavra de que namorados evangélicos, crentes, e se você o é, que você tenha uma vida sexual ativa. Isso é tido como irresponsabilidade lá para a nossa sociedade. Porque a leitura que se faz é o quê? É que a igreja é retrógrada. Isso é um pensamento ultrapassado. Mas é para trazer saúde a vocês. Lá na frente, vocês vão saber disso. Até o dia que estavam sozinhos. E aí o José não teve escapatória. Aliás, teve. Porque a mulher, quando forçou, ele saiu nu. Mesmo se for... É porque você sair nu, você vai ser preso, né? Detido, pelo menos, né? Os que trabalham detido. Pelo menos você vai ser, porque não é permitido. Mas num momento como esse, a lição é que você fuja, não para cima, mas para longe. Eu falando uma vez às jovens, isso aqui, disse: pastor, eu confesso, olha, é difícil, o senhor está dizendo um negócio difícil aí. Que a vontade que dá é correr para cima, não correr para longe. Mesmo que os seus sentimentos, quem está dizendo que é fácil?
Sou eu que estou dizendo aqui porque estou pregando, não é difícil. Mas fuja para longe. Fuja para longe. Se a tentação o agarrar, deixe a capa para trás. Faça a coisa certa, mesmo que os sentidos desejem a coisa errada. Mas faça a coisa certa. Procure agradar a Deus, ser fiel ao Senhor. Note que José disse isso. Como é que eu vou trair o meu amo? E vou pecar contra Deus, olha. Vou pecar contra Deus. Tenha consciência da presença divina. Porque uma das frases marcantes que nós temos na vida de José é: e o Senhor era com ele. E o Senhor estava com ele. Pode ver. Vá a Gênesis lá, nos episódios, nesses 13 capítulos, que narram a vida de José, e você vai ver essa frase lá, e ela não vem em vão. E o Senhor estava com José. Não é só o Senhor abençoando José com a sua presença. É José tendo a nítida noção de que Deus estava ali. O Senhor estava ali, quando aquela mulher disse: deita-te comigo. E ele fugiu. Tome a decisão de obedecer a Deus. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar, mesmo que ninguém esteja vendo. No seu coração, tome a decisão de obedecer a Deus. E aí, irmãos, nós sabemos que a vida desse homem, a vitória dele, não foi em vão. José teve erros, pastor? Teve, certamente. Ser humano. Mas o desejo dele, o foco da vida dele, era agradar o Senhor. E ter uma leitura, meus queridos, que personagem que teve uma leitura clara dos propósitos de Deus. Porque quando seus irmãos, isso já tem aqui os acréscimos, né, da mensagem. Quando seus irmãos, lá na frente, ele sabem que ali está aquele que estava no fundo do poço e que seria morto, e temem, começam a bater quem sabe os joelhos com medo, e dizem: pronto, agora nós estamos perdidos, porque vamos aqui ser mortos aqui por José. O ódio dele, se a gente tinha ódio, imagina o ódio dele agora contra a gente. E ele disse: vocês fizeram errados. Se você tiver alguém para perdoar, não deixe passar batido, não diga: meu irmão, você errou muito, viu? Você não errou pouco não, doeu. Pode dizer isso. Vocês foram errados, agora Deus tinha um propósito maior. E eu sou apenas um instrumento, eu não sou o bonzinho da história não. Eu não sou o filho querido, não. Deus tinha um propósito para que o plano dele fosse cumprido em nossas vidas. Irmãos, nós estamos nessa manhã aqui porque Deus teve propósitos na vida de José, e José foi um instrumento vivo nas mãos de Deus, para que nessa manhã aqui, séculos depois, milênios depois, nós possamos estar ouvindo essa mensagem bíblica. Que a graça de Deus continue sobre os nossos jovens e adolescentes, fortalecendo, jovens, seus fortes. A palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. E continue abençoando a igreja do Senhor nessa manhã. Amém, meus irmãos? Vamos orar, vamos ficar em pé, e com a bênção estaremos encerrando o culto dessa manhã. Senhor Deus bendito, agradecemos pelo privilégio, mas também pela responsabilidade de expor essa mensagem bíblica, de proferir. Nós pedimos, ó Deus, que a graça e a sabedoria do Senhor, assim como foi com José, seja conosco, Senhor. Seja sobre todos nós aqui. Dá-nos, ó Deus, a visão clara da Tua presença, de agradar ao Senhor em tudo, em qualquer lugar, e que possamos entender que somos apenas instrumentos, nada mais, canais, para que os Teus planos e propósitos se cumpram na vida do Teu povo. Ó Deus querido, muito obrigado, porque a Tua palavra, ela é uma fonte
de lições preciosas como esta. E que ela encontre terreno fértil em nosso coração. E que o amor de Deus o Pai, a graça de Cristo Jesus, Senhor nosso, e a poderosa comunhão e consolação do Espírito Santo sejam conosco, hoje aqui reunidos e para sempre. Amém.